Samuel, capítulo 21, verso 1. E o que é uma aliança, antes de ler o texto bíblico? Aliança é um pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos, governos, para determinada finalidade. Então, a aliança é um pacto, que é feito com no mínimo duas partes, senão uma sozinha não é, eu fiz uma aliança comigo mesmo. Então, aliança é isso. Vamos ler esse texto aqui, segundo livro de Samuel, capítulo 21, verso 1. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Foi pouco essa fome? Preste atenção o que o texto diz. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor. Ele foi querer saber, por que essa fome? Eu estou obediente à tua palavra. Ele queria saber isso. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Quem já tinha lido esse texto aqui? Alguns já leram, né? E quem conhece o contexto em si? Nessa questão da fome, foi Deus quem enviou a fome, porque Davi consultou a Deus e Deus disse que havia um motivo. Foi por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então houve uma maldição, porque tem uma fome de 3 anos consecutivos, é maldição, o local está amaldiçoado, e foi amaldiçoado pelo próprio Deus. Nesse caso aqui, Deus cerrou os céus para que não chovesse e prevalecesse a chuva. Então vamos ver aqui o que aconteceu para Deus permitir que houvesse, ou então, essa fome sobre eles. Para nós entendermos isso aí, nós temos que voltar 400 anos antes. É pouco tempo, 400 anos? É muito. Brasil, Pedro Álvares Cabral chegou em 1500, né? Então tem 522, eu imagino que fosse 100 anos a mais. Em 1622, tem muito tempo até hoje? Tem ou não tem? Sim ou não, gente? Tem muito tempo, né? Então 400 anos antes, o que aconteceu? Vamos para Josué capítulo 9, versículo 15. Josué capítulo 9, versículo 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles o quê? A aliança lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. O que aconteceu? Na época que Josué estava conquistando a terra, era para eles exterminarem todos os povos, era o juízo de Deus sobre os cananeus. Mas uma cidade importante, um povo importante lá, ouviu da fama, eles sabiam que Deus tinha mandado os israelitas destruírem tudo. Apesar deles terem um poderio bélico muito forte, eles sabiam que por causa que era promessa de Deus dar aquela terra para eles, eles não poderiam resistir à guerra. Então eles usaram de astúcia, eles enganaram os israelitas, eles se vestiram de roupa velha, levaram pães bolorentos, uma série de coisas, e enganaram os israelitas. Diz ali que o Josué não consultou ele. Não, nós viemos de uma terra distante, porque ouvimos da fama de Deus com vocês, e papapá, aquela coisa. E a Bíblia diz que eles não consultaram ao Senhor, e eles fizeram uma aliança então com o povo, com os gibeonitas, de não matar-lhes. Aqui diz o texto bem claro: fizeram aliança de paz e lhes poupar a vida. E aí 3 dias depois descobriram que era o povo ali próximo, que haviam sido enganados. Mas eles não podiam voltar atrás na palavra deles.
eles já haviam firmado uma aliança: nós pouparemos a vida de vocês. E isso era uma aliança eterna. É esse ponto que eu quero que nós venhamos entender: o poder da aliança. Mesmo que eles forem enganados, eles fizeram uma aliança. Olha, nós não vamos matar, nós vamos poupar o povo de vocês, não mataremos vocês. Passou aquela geração, passou outra geração, todos conheciam. Só que na época do rei Saul, 400 anos depois, Saul sabia dessa aliança. Mas o que eu acredito que passou na mente de Saul e da família dele é que aquela aliança não era mais válida, e por conta disso tentou exterminar agora os gibeonitas de vez. Só que sobraram deles ali também, que Davi, todo o contexto, Davi vai conversar com eles e tem uma série de acontecimentos. Mas o que eu quero que nós entendamos é esse poder da aliança. 400 anos depois, quem puniu a nação de Israel? Deus. Deus puniu a nação de Israel, até o ponto que o rei Davi, sobrou para ele, ele foi consultar a Deus: por que tanto tempo de fome? O que está acontecendo? É por causa que Saul quebrou a aliança e tentou exterminar os gibeonitas, os quais vocês fizeram uma aliança 400 anos atrás. Olha o poder de uma aliança. 400 anos, e isso é válido até hoje. Se esses gibeonitas ainda existirem, e os judeus devem saber da existência deles, eles sabem que eles não podem ser inimigos, não podem matá-los, e isso já tem 2.400 anos após uma aliança feita. Foi por isso que eu falei que a maioria das pessoas não entende o que é realmente uma aliança, esse poder da aliança, porque as pessoas quebram com muita facilidade. Deus não quer que nós venhamos quebrar alianças. Então esse é o poder. Quero falar de algumas alianças para depois nós focarmos exatamente sobre a aliança de Jesus com a igreja e da igreja com Jesus. Então, nenhuma aliança ela pode ser quebrada quando é firmada entre ambas as partes. Por exemplo, coloca aí por favor Mateus 5,37. Quando você dá a sua palavra, você fez uma aliança. Olha o que Jesus fala aqui: que a palavra de vocês seja, vamos lá, bem alto, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Então, quando eu empenho a minha palavra com alguém, eu estou fazendo uma aliança. Olha, eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo, eu farei aquilo lá. Só que muitas pessoas também falham com a sua palavra, não se dão conta dessa palavra tão forte que Jesus falou, e na sequência do texto ele vai dizer que toda palavra frívola nós daremos conta no dia do juízo. Dá para entender o que significa isso? Eu empenhar a minha palavra com alguém, eu empenhar a minha palavra com alguém. Então reflita, se você empenhou a sua palavra com alguém, você fez um compromisso. E eu conheço pessoas que fazem um compromisso e não pode vir, ou acontece de não cumprir com o compromisso, não dá sequer uma satisfação. Mas a palavra diz bem claro: sim, sim, não, não. O que provier mais do que isso é o que? Do maligno. Então nós temos que entender que a nossa palavra, ela precisa ser cumprida. Somos homens e mulheres de palavra. Isso é no trabalho, isso é no dia a dia, é num outro compromisso. Eu sei que muitas situações
pode acontecer algo, mas no mínimo você tem a obrigação de dar uma satisfação. Aconteceu isso, isso e isso, não poderei dessa forma. É o mínimo, porque também é uma aliança que nós fizemos com os nossos lábios. Outra aliança que eu quero falar é a aliança do casamento. Vamos abrir ou clicar aí na nossa Bíblia em Mateus 19, do 3 ao 6. Mateus 19, do 3 ao 6. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? O que eles falaram? Por qualquer motivo? Uma pergunta que eles fizeram. Vamos seguir. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Hoje em dia tem muitas pessoas separando por qualquer motivo, incompatibilidade de gênero, e eu estou falando no meio cristão. Hoje o índice de divórcio no meio cristão está tão igual ou superior aos outros. Como disse a bispa aí, quem não ouviu, uma vergonha, por qualquer motivo. Incompatibilidade de gênero. O que é incompatibilidade de gênero? Eu e minha esposa temos, mas todo dia nós temos que renunciar a si mesmo, renunciar à vontade própria. Casamento é isso, um renunciando à própria vontade, cada um renunciando, é uma renúncia diária para que o outro seja feliz. Então não existe esse negócio, por qualquer motivo eu separo, eu caso com outro e tudo mais. Aí muitos dizem, mas tem até pastor. Tem. A pergunta é, vai para o céu ou não? Porque Jesus disse aqui que quem divorcia por qualquer motivo, ainda que venha se casar, está cometendo adultério, e adúltero não herdará o reino de Deus. Pode fazer parte de uma igreja local, mas não significa que faz parte da igreja invisível, da igreja universal, dos santos arrolados nos céus. Mas agora, o que Jesus disse que poderia, quais os motivos que ele disse aqui? A não ser por, o quê? É na sequência do texto, coloque aí a sequência. Caiu? Aí ele vai dizer, a não ser por relações sexuais ilícitas, adultério, relações sexuais ilícitas, é a única base para que haja divórcio. E aí dentro disso, nós poderíamos incluir violência física, violência psicológica, todo tipo de, o verso 9, né? Quem repudiar não sendo por relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério, é no verso 9. Então, aqui estão incluídas violência, seja física, seja psicológica, devassidão sexual, fazer qualquer coisa ilícita dentro do casamento. Então, quatro paredes não é fazer o que quiser, e tem cônjuge que quer trazer pornografia, assistir filme pornográfico para aprender coisas ali. Isso é devassidão. A Bíblia nos diz lá em Hebreus 13:4 que o leito conjugal ele deve ser guardado imaculado. O que é imaculado? Sem mancha, em santidade, porque o ato sexual é santo também, porque nós somos santos. Então, o que está permitido na questão do divórcio, de quebrar essa aliança? Essa questão do adultério, violência física, psicológica, devassidão sexual. Agora, outra aliança que eu quero citar, e dessa que eu quero me deter mais, a aliança de Jesus com a igreja. Já ligou aí?
Pronto, que bom, colocou aqui, ó. Agora vamos para Mateus 22, 4. Perdão, não é esse texto não. 22, 20. Me enganei. 22, 20. Que é quando Jesus institui a ceia do Senhor. Perdão, eu estou viajando na maionese de Lucas 22, 20. Vamos lá, Lucas 22, 20. Agora sim, perdão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo que este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. No momento da ceia, Jesus instituiu uma nova aliança. Qual que era a antiga aliança? A instituída por Moisés, quando Deus entregou a lei para Moisés. Então eles sacrificaram animais, espargiram o sangue, e foi feita a primeira aliança, o Antigo Testamento. E agora Jesus faz uma nova aliança. Então, quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós entramos numa aliança com Ele. Nós temos uma aliança, porque Ele disse: este é o cálice da nova aliança. Assim como Moisés espargiu o sangue, precisou morrer um animal, Jesus entregou a vida dele, para que o sangue dele viesse para ratificar então esta aliança que nós temos com Ele. Primeiro é Ele que tem com nós. Então diga assim: eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus, e esta aliança foi declarada e testificada pelo sangue dele. Então Jesus, ele deu a vida, e nós entramos então em uma aliança. A Bíblia fala que esta é uma aliança de amor, está escrito em João 3,16, que vai colocar aqui, mas você sabe de cor e salteado, são os termos dessa aliança que nós percebemos. João 3,16, porque Deus deu, vamos lá? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, é uma aliança de amor, porque Deus amou a tal ponto que Ele deu o seu Filho. Então é uma aliança de amor. É também uma aliança de sacrifício. Em Efésios 5:25 diz: maridos, ame a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja só, do mesmo é um amor sacrificial, como também Cristo amou a igreja e se entregou. Então Deus amou, entregou, Jesus se entregou. Então um amor sacrificial. Ele diz que não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, e isso envolveu o sacrifício tamanho. É uma aliança de perdão. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então essa aliança envolve o nosso perdão, e ai de nós se não tivéssemos perdão, como nós poderíamos nos aproximar de Deus? Também é uma aliança de comunhão, está em 1 Coríntios 1,9. Através do sacrifício de Jesus, nós somos devolvidos a comunhão com o Pai, que diz assim: fiel a Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma aliança de comunhão antes, e por isso que 1 Coríntios trabalha tanto a questão
da reconciliação. O pecado ele separa o homem de Deus, mas a partir do momento que nós temos aliança com Cristo, nós somos perdoados os pecados e nós somos devolvidos à comunhão com o Pai, porque nós somos reconciliados com Ele. E é uma aliança de serviço. Eu não marquei o texto, mas Jesus disse lá em João: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele veio para servir. Essa aliança que ele tem, veja, tudo é da parte de Deus para com o homem. Agora nós vamos falar sobre essa aliança do cristão com a igreja local. A nossa parte com a igreja que representa Jesus aqui na terra, porque nós somos embaixadores de Cristo. A igreja é representante legal do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. No dia que a igreja for arrebatada, não haverá mais a igreja aqui sobre a face da terra, e o anticristo vai dominar. Por quê? Porque a igreja não está aqui. Pelo fato da igreja existir, a violência ela é mais contida do que poderia ser maior. Porque nós fazemos tanto ato profético na nossa cidade? Porque nós oramos tanto pela nossa cidade? Então existe uma igreja representante legítima de Cristo, e toda a igreja, existe a igreja invisível, que é formada por todos os salvos de todas as épocas, e existe a igreja local. Então a igreja local é a representante de Deus aqui na terra, representante de Cristo. Então nós também temos essa aliança, e essa aliança deve ser baseada na comunhão e no amor mútuo. Veja o que diz em 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa aliança de amor e de comunhão mútuo, amor mútuo e comunhão, ela deve ser expressada através do perdão mútuo, e que mostra também que o corpo ele deve andar junto. Não tem como um irmão andar com outro irmão separado, porque Jesus nos ensina tanto sobre o perdão, sobre não guardarmos rancor. Eu falei nos últimos dias sobre o perdão também, várias vezes. Então o perdão, porque como é que eu vou encrencar com alguém e eu não quero mais andar junto? A gente até brinca, no céu nós vamos entrar juntos, como é que eu não posso andar aqui na terra com um irmão? Então, se tratando de igreja local, esse perdão ele deve sempre existir, e nós devemos andar juntos, porque é essa aliança que nós temos com Jesus, que Ele está presente. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como corpo nós também devemos andar juntos, precisamos andar ligados. Por isso que o texto da Bíblia também fala que nós somos o corpo. Não tem como o braço esquerdo dizer que não precisa do direito, o pé não precisa da mão, então um precisa do outro. Ligados nós formamos o corpo, e por isso que essa comunhão, essa aliança envolve nós nos perdoarmos mutuamente e andarmos juntos. É uma aliança de comunhão, assim como Jesus, através do sacrifício, fez com que nós tivéssemos comunhão com o Pai. Agora nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Essa aliança, ela também deve ser baseada na submissão à liderança local. Veja o que diz em Hebreus 13, verso 7. Não, 17 então, vamos colocar só o 17, aqui fala para lembrar dos pastores.
Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Olha só, aqui está falando da submissão à liderança local, aos pastores locais. Deus dá direção individual para cada um, sim ou não? Sim, você tem o Espírito Santo? Ele dá, mas tudo que é relacionado ao coletivo, Deus dá para o pastor da igreja. É só olhar isso nas cartas à igreja de Apocalipse. Diga ao anjo da igreja tal lugar, diga ao anjo da igreja. Então existe uma direção. Então louvado seja Deus quem já está, por exemplo, engajado nessa campanha. Como eu falei, eu estou obedecendo o meu pastor fez uma convocação, andem com a igreja para fazer 90 dias, eu já testemunhei disso aqui. Primeira coisa, como que nós vamos fazer 90 dias de campanha, quando está todo mundo próximo do verão? Vamos acatar a liderança. Então, submissão à liderança, eu estou me submetendo ao meu pastor, e agora todos também devem se submeter. Eu estou dando exemplo aqui, essa campanha de 90 dias, vamos jejuar, vamos orar, vamos estar no templo, vamos buscar, é um tempo especial que Deus separou para nós, igual a bispa falou, e se explodir uma perseguição daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, e nós não estivermos alicerçados na palavra e na oração, porque oração e palavra elas andam junto, precisamos da Bíblia, precisamos da oração, e a questão do fortalecimento uns aos outros. Como é bom saber que tem alguém orando aqui junto, volta e meia está ungindo um por enfermidade, por isso, por aquilo. Então essa questão da submissão também, se há um comando, vamos jejuar, vamos fazer isso, vamos nessa direção, é porque a igreja precisa andar naquela direção, e a palavra de Deus diz aqui, para nos submeter, nos obedecer aos nossos pastores. A aliança nossa, da igreja, com a igreja local, ela também é baseada, pode colocar Hebreus 10, 24 e 25, é baseada na participação ativa dos cultos e demais atividades coletivas. Não tem como fazer carreira solo, e Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel, está falando da aliança. Não, é 10, 25, 10, 24 e 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que agora vocês veem que o dia se aproxima. Então aqui ele está falando do coletivo. Não tem como nós queremos carreira solo. Se a igreja não fosse importante, Jesus não teria instituído. Eu não me canso de falar aqui, porque hoje é moda dizer, as pessoas querem fazer carreira solo. Eu sou a igreja de Jesus. Mentira. Eu sou o templo do Espírito Santo individual. Igreja é coletivo. Então igreja é coletivo, individualmente cada um é templo do Espírito Santo de Deus. Aí como que alguém quer andar de carreira solo, vai saber o que acontece na igreja, se submeter à sua liderança, ele não tem liderança alguma, ele está indo 100% contra a palavra de Deus, é o orgulhoso insubmisso. E nós precisamos nos submeter, porque nós temos uma aliança com a igreja local. É isso que a bispa estava falando agora há pouco. Tem pessoas que não entendem isso aí, da importância da igreja local. Ela citou do apóstolo Marcel, que deu testemunho, quando começou o M12, o apóstolo René separou 12 discípulos e fez uma aliança de 10 anos, para eles andarem juntos, e ele falou que alguns saíram no meio do caminho, mesmo depois de ter feito a aliança de 10 anos, mas o testemunho do apóstolo Marcel é que quando completou, no dia que completou 10 anos, ele chamou aquele e disse: vocês estão livres,
E ele disse: eu não estou livre não, a minha aliança é até Jesus arrebatar a igreja, eu sou aliançado. E eu lembro até hoje, eu acho que ele que estava lá em João Pessoa, estava lembrando dele hoje, amor. Lembra que o apóstolo Renê foi lá no seminário em João Pessoa? Se eu não me engano, era o apóstolo Marcel que estava junto com ele, ou seja, desde o início de uma caminhada. Então nós também precisamos ter essa aliança de andarmos em unidade, não pulando de galho em galho. Toda pessoa que fica andando de um lado e para o outro é uma pessoa sem direção, insubmissa. E como dizia meu primeiro pastor, ele vai atrás de uma bênção, e quando a bênção chega onde ele estava, ele já está em outro lugar. Mas esse é só uma expressão. Nós estamos falando sobre aliança. Então nós temos uma aliança com a igreja local, são as cláusulas. Jesus tem uma aliança conosco, nós temos com ele, e é representado através da igreja local. E por fim, para finalizar aqui, é uma aliança baseada na busca pela santidade e crescimento. Efésios 4, do 11 ao 13. Aliança baseada na busca pela santidade e crescimento. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Amém. Então é uma aliança de santidade que envolve crescimento. Mais uma vez está falando, os pastores trazem equipação, dão treinamento. Então está aqui nos cultos, tem palavra, temos escola de líderes aqui uns dias, tem o curso de discipulado, que é para você aprender a palavra e aprender a discipular outros. Então isso significa o que? Treinamento. Então equipando os santos para que você, volte ali um versículo, por favor, para o desempenho, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, cada um exercendo a sua função. Está falando mais uma vez o que? Corpo, e não carreira solo. Então nós temos uma aliança, e eu quero voltar aqui ao início de tudo, do poder da aliança. 400 anos depois, Deus puniu a nação. Deus puniu a nação de Israel, porque Saul quebrou a aliança que a nação tinha feito com os gibeonitas. Isso é só para nós entendermos então o que? A aliança da palavra que nós damos, a aliança dentro do casamento, as cláusulas da aliança também, que não vamos entrar em todas aqui, né? Citar, tem os encontros de casais para isso, palavras ministradas especialmente, mas também essa questão da igreja local. Nós somos aliançados, somos o povo da aliança, e por isso Deus deu essa palavra para o nosso apóstolo Renê Terra Nova, nesse encontro, de fazer a ceia da comunhão, a ceia da aliança, onde todos os dias nós reafirmamos a nossa aliança com a igreja local. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu vou pedir para a bispa fazer essa